Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Paulo aos Efésios, capítulo 1, onde está escrito assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aleluia! Como é que vocês ouvem isso e ficam quietinhos? Isso é que é para dançar, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, marcados, circuncidados com o Espírito Santo da promessa. Olhe bem esta palavra, olha como ele termina. Esse Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Glória a Deus, glória a Deus. É para ficar gritando o resto do dia. Dá dificuldade de ler essas coisas de madrugada, porque não dá mais para dormir. Dá vontade de ir embora. Mas enquanto não está pronto, tem que ficar aqui. Olha, nós sabemos que quando Paulo escreveu essa carta, parece que ele não estava aqui. Mas o assunto dessa carta é riqueza. Aqui, Paulo fala da nossa riqueza. Ele nos ensina que somos ricos, super trilionários. Mas ele faz uma oração que precisamos prestar atenção. Quando Paulo ora pelos crentes em Éfeso, que ele os chama santos, ele não pede para Deus dar àqueles irmãos alguma coisa nova, alguma coisa que eles não têm. Ele pede para que Deus abra os olhos deles, abra os seus olhos espirituais, para que eles possam ver, para que eles possam enxergar o que eles já têm, porque já são ricos.
porque já somos milionários, porque já somos tão intensamente abençoados, mas às vezes não enxergamos. Que coisa! Temos tudo, não possuímos nada, porque não nos apossamos, não possuímos. Uma coisa é ter, a outra é possuir. Você lembra quando Deus levou Moisés em Pisga ao Monte Nebo, lá em Moabe? Ele disse: Moisés, aqui, ó, olha toda esta terra. Esta é a terra que sob juramento eu prometi a Abraão e a sua descendência. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas para lá não vais. Ali morreu Moisés, servo do Senhor. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas a Bíblia também diz que os mansos possuirão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Mas se Moisés era manso, por quê? Ele não possuiu a terra? Possuiu. Ele não entrou, ele não pisou, porque o ministério dele foi do Cairo até o limiar da terra. Mas ele possuiu, porque ele olhou, porque ele viu, ele possuiu, ele se alegrou, ele se deleitou na terra que Deus dava ao seu povo. Vai Josué, vai Gerson, meu filho, vai Caleb, todo mundo pisa a terra, anda, possui, porque é nossa. Não tinham entrado, ele possuiu. Uma coisa é você ter, outra é você possuir. Nós possuímos em fé. E isso está faltando na igreja hoje. É possuir a sua herança, é possuir a sua bem-aventurança. E por causa disso, nós trocamos as coisas, cometendo o pecado de Esaú. Esaú trocou a bênção por um repasto, por um prato de lentilha. Nós às vezes trocamos essa vida no reino pelas coisas do mundo. Meus queridos irmãos, quando Deus nos transportou do império de trevas para o reino do Filho do seu amor, essa conversão nos faz ser arrancados do mundo para o reino. Mas começa um processo que é conosco. O mundo tem que ser arrancado de dentro de nós, pela santificação, passo a passo, seguindo a direção desse Espírito que nos foi dado, como filhos de Deus, andando soberanamente, dizendo não, primeiro a nós mesmos, à carne, ao mundo e a Satanás. Aqui nós vemos que quando Jesus Cristo deixou sua riqueza para a igreja, pela sua morte e ressurreição, ele nos deu a salvação. Ele morreu para possibilitar a nossa herança. Porque se nós somos adotados por ele, nós temos direito à herança. E se nós temos direito à herança, só tomamos posse dessa herança quando a pessoa que nos deu direito morreu. Se você adota uma criança, vamos dizer que o nome dessa criança seja Pedro. Você adota o Pedro, você ama o Pedro, ele tem todos os direitos. Quando você morre, o Pedro vai lá, procura um advogado que vai ficar com 10% de tudo, o direito dele. A Bíblia ensina que o trabalhador é digno do seu soldo. Mas pode aparecer alguém dizendo, não, também tem direito, porque isso, porque aquilo. Primeira coisa, Jesus Cristo nos faz herdeiros dele. Como que nós vamos ter direito a essa herança? Ele morre, nós temos direito à herança. Mas ele ressuscita para ser o nosso advogado, para que nós tenhamos certeza
que a herança é nossa, totalmente. Aquele que deu, nos defende. Mas o Pedro recebe tudo, mas ele não é seu filho. Ele não tem seu sangue. Ele é adotado. O Pedro não tem seu DNA. Acha que Deus, na sua infinita sabedoria, ia deixar uma coisa dessa acontecer? Deus, eu sou encantada. Enquanto eu viver, eu vou viver encantada com as coisas de Deus. Eu sou completamente alucinada, porque eu sou encantada e apaixonada. Sabe o que foi que Deus fez? Deus resolveu o problema da seguinte maneira. E você vai ver esse ensinamento muito claro e muito básico. Qualquer criança sabe. Filho de gato é gato. Se nascer da gata, é gata. Se nascer do cão, é cadela. Se nascer do bem-te-vi, é bem-te-vi. Se nascer da carne, é carne, ó Nicodemos. Se nascer do espírito, é espírito, Nicodemos. Como é que você pode ser filho do espírito se você nasceu da carne? Não dá. Então, chega o grande mestre da lei, de noite, às escondidas, confronta Jesus logo com quem que ele foi se meter. Mestre, nós sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que fazes se não vier de Deus. Jesus Cristo, olhando com esse rosto assim do pastor Simon, porque eu acho que Jesus era assim. Continuo achando. Jesus olhou para a cara dele. Em verdade, eu te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não tiver nascido de novo. Nicodemos pensou, o mestre é doido. Como é que pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderia acaso entrar no ventre da sua mãe? Talvez ele não tivesse mais nem mãe. Jesus disse para ele, Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Pode seguir se você quiser em João 3, mas eu estou dizendo direitinho. Aí Jesus faz uma coisa assim com Nicodemos. Nicodemos, olha o vento. Quando que ele viu? Sabes de onde vem? Sabes para onde vai? Pois assim são os que são nascidos do Espírito. Não sabem de nada. Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Como você seria filho de Deus se Deus é Espírito? Tem que nascer do Espírito. Pedro foi adotado, mas ele não tem o sangue, não tem o DNA daqueles pais. O que é que Deus faz? Você, pecador, morto nos seus pecados e delitos, safado, vai ter que nascer de mim para ser meu filho. Vai ter que nascer de mim como? Eu te digo, vou rasgar meu filho lá na cruz, e você vai nascer dele, e você nasce do Espírito. Então você passa a ser meu filho, porque eu sou Espírito. Então você nasce do Espírito. É tão claro isso. Quando você vê em Apocalipse nas cartas, se você nasce uma vez, você morre duas. Se você nasce duas vezes, você só morre uma. Porque não sofremos o dano da segunda morte. Pastor, essa igreja precisa gritar. Será possível? Senão eu vou ficar aqui gritando sozinha. Não sofremos o dano da segunda morte. Oh! Melhorou. Precisa seguir.
precisa seguir. Depois me chamam de penteca. Eu quero saber qual é a igreja que não é pentecostal. Qual é? Se nasceu em Pentecostes. Então pronto, se expresse, porque aqui pode. No tempo atrás, eu ouvi uma piada assim. Tinha um cachorro brasileiro que atravessou a ponte da amizade e foi para o Paraguai. Quando chego lá, estava aquele cachorro brasileiro bonito, com as ancas grandes e tudo, fuçando lata de lixo. Os cachorros paraguaios, magricelo, vieram e disseram: ei, o que você veio fazer aqui? Você é brasileiro, volta para o seu país. O que você veio fazer aqui? E o cachorro brasileiro disse: eu vim latir. Quer dizer, aqui eu posso latir. Então, aqui você pode se expressar diante da palavra de Deus. Jesus Cristo morreu para nos possibilitar o seu testamento e ressuscitou para se tornar o nosso advogado, a fim de que o testamento seja cumprido cabalmente. Aqui na carta aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 e 6, Paulo nos mostra um pouco das nossas bênçãos espirituais. Primeiro, no versículo 4, Paulo nos certifica de que ele nos escolheu. Essa é a maravilhosa doutrina da eleição. Uma das coisas mais engraçadas, nesse tempo que eu prego a palavra, é que quando eu vejo uns rapazes na porta da igreja, arrumadinhos de Bíblia na mão, um rosto brilhante, eu digo: lá vem pergunta. E normalmente eles querem que eu explique sobre a minha visão, sobre a doutrina da eleição, da predestinação. E quando sabem que eu venho lá da igreja anglicana, o negócio piora. Por isso que eu não devia nem estar dizendo, né? Me diga uma coisa. Diga aqui, como é o nome do prefeito de Vila Velha? É o Max. Eu conheço ele do tempo que ele era bem magrinho. Engordou? Não sei. Graças a Deus, Max. Então você escolheu entre tantos homens, o Max, para ser o prefeito. Ele foi escolhido. Foi escolhido. Mas qual é o destino dele? Para que você escolheu ele? Para ser prefeito. Você não escolheu o Max para ser o reitor da universidade. Você não escolheu o Max para ele ser o presidente de alguma empresa aqui. Você escolheu para ser prefeito. Se ele não for prefeito, ele não presta mais para nada. Porque essa foi a direção, essa foi a predestinação dele. Quando Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Isso é predestinação. Nós fomos escolhidos e predestinados para sermos santos, não é? A salvação começa com Deus. Não começa com o homem. Jesus olha para seus discípulos, no capítulo 15 de João, ele olha no seu rosto, e no versículo 16 ele diz: ei, raça boa, isso é por minha conta. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça. Então, a salvação não começa com o homem. A salvação começa com Deus. E nós vemos também em Romanos 3. Não há justo nenhum sequer. E você vê Jesus dizer em Lucas 19:
porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Só isso. Se está perdido, tem que ser encontrado. Eu sempre conto de uma coisa que me marcou muito. Lá no Rio de Janeiro, para quem conhece, tem o Sambódromo, e lá Marquês de Sapucaí, as escolas vêm desfilando, e termina na Praça da Apoteose, aquele grande biquíni que tem lá. Saindo dali para frente, tem um cemitério do Catumbi, porque ali é o bairro Catumbi. Em cima tem o Morro do Catumbi, do outro lado o Morro de Santa Teresa. Um dia, lá pelas 2, 3 horas da manhã, tinha uma família velando um defunto lá. Eu não sei porque a gente vela defunto. E defunto não vai fugir. Podia fechar a igreja, deixar lá mais questão de honra, esse negócio todo brasileiro. A gente fica tomando conta do defunto. Aí, lá pelas 2 horas da manhã, houve uma confusão. Pá, entra uma bala pela janela, tchá, atravessa o caixão, se aloja no estômago do defunto. É a única bala perdida que eu conheço. Não prestou para nada. Não prestou nem para matar. O defunto estava morto. Lógico. Olha só, o defunto estava morto. Pode um negócio desse, português? Olha, se Jesus Cristo tivesse vindo para matar, não fez nada. Para jogar fora, não fez nada. Para botar no inferno, não fez nada. Porque nós já estávamos perdidos, mortos, tudo. Então ele veio para salvar. Ele veio para nos encontrar. Ele veio para nos buscar. Ele veio para nos dar vida. Deus nos escolheu antes que ele tivesse criado o universo. Tudo começa nele. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ele não nos escolheu em nós mesmos. Ele escolheu em Cristo e nos escolheu com um objetivo. Nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. É um privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. O pecador diz sim a Deus, não é? Porque a graça de Deus nos conduz para Ele. Que coisa! Eu, quando disse sim para Jesus, é porque a graça já estava em mim me impulsionando, senão nem para isso eu prestava. Nem para isso eu prestava. Nós vemos a soberania de Deus versus a responsabilidade humana, são verdadeiros e são essenciais no ensinamento da Bíblia. Nós vemos que lá em João 6, nós vemos Jesus Cristo dizer: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. E aquele que o Pai me dá, de modo nenhum deitarei fora. Uau! Gente, o que é isso? Isso é uma certeza. Isso é uma graça. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. Não tem saída para ele. E aquele que veio a mim, de modo nenhum deitarei fora. A minha vida, ninguém me toma. Pelo contrário, eu livremente a dou. Eu gosto de Jesus quando ele diz uns negócios assim chocantes. Porque eu vejo assim Jesus macho, forte, responsável. Eu ainda tenho esse prazer de ver homem macho. Está difícil. São umas florzinhas. Eu gosto. As 3 pessoas da Trindade estão envolvidas na nossa salvação. Eu acho lindo isso. Primeiro, o Pai na direção do Pai.
Você está salvo desde que ele lhe escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Mas na direção do Filho, você está salvo quando ele vai lá na cruz, morre a sua morte. Mas na direção do Espírito, você está salvo quando você se rende a Jesus e você o aceita como Senhor único e suficiente Salvador. Porque tem gente que aceita Jesus, mas precisa de uma opção de santo. E aí, qual é? Tem negócio de poste ídolo, não. Jesus é suficiente. Paulo diz no versículo 5 que ele nos adotou. Aqui é predestinação. Essa palavra se refere ao que Deus faz pelo povo que ele salva. Em nenhum lugar da Bíblia nós aprendemos que Deus predestinou alguém para o inferno. Não, não. Essa palavra se refere ao povo salvo. É interessante, às vezes nós não prestamos atenção. Quando eu escrevo uma carta, o que eu estou dizendo naquela carta é para a pessoa para quem eu estou escrevendo. Eu chego aqui, telefono e digo, pastor Simon, eu vou chegar na sua igreja amanhã e eu queria levar o senhor e a Mirna e todos os seus filhos, os 3, e os seus netos, e por que não os genros, lá no Curuca, em Meaípe. Aí, Curuca, ouça essa. Está precisando abrir um violeta aqui em Vila Velha. Lá no Curuca, e eu sou responsável para pagar a muqueca de lagosta. Vou pagar, porque Curuca não vai me cobrar mesmo. Quando eu chego aqui, pastor, vamos todos. Vem a Mary com o marido dela. Eu digo, Mary, eu não chamei você. O convite não está estendido para você. Ah, mas o pastor vai... Mas a ele eu convidei. A carta não foi para você. Mary, você estaria na frente da fila. Esta carta é endereçada aos santos que estão em Éfeso. Esta carta não é endereçada para os adoradores da deusa Diana, nem para os marinheiros, nem para as prostitutas cultuais. Esta carta é direcionada para os santos. Esse assunto aqui é um assunto familiar. Por isso ele está falando para eleitos, chamando a atenção do objetivo de Deus quando os salvou. Você, porque foi eleito, Deus tem um objetivo para eleger você. Ele elegeu você para você ser santo. Não é para você ganhar ibope. É para você ser santo e irrepreensível perante Ele. Olha, essa palavra predestinado se refere ao objetivo de Deus para o seu povo. Essa palavra predestinar significa ordenar com antecedência, predeterminar. A eleição se refere ao povo, mas a predestinação é o objetivo de Deus, é a proposta de Deus. A crucificação foi predestinada. Está escrito lá em Atos 4, no versículo 28. Deus predestinou nossa adoção, aqui em Efésios 1, no versículo 5. Não entramos na família de Deus por adoção, mas por regeneração, como eu já expliquei. Nós temos que nascer de Deus para ter o DNA de Deus, como se fosse o sangue de Deus, porque Deus é Espírito, então nós temos que nascer no Espírito. Então, porque nós vemos isso, nós temos direito à sua riqueza. No versículo 6 diz que Ele nos aceitou. Deus, pela sua graça, nos aceitou em Cristo,
porque por nós mesmos não seríamos aceitos. Paulo usa aqui o mesmo argumento que ele usou para Filemon, falando de seu escravo, Onésimo. Naquela prisão de Roma, Paulo escreveu aos Colossenses, escreveu a Filemon, escreveu aos Laodicenses e aos Efésios. A carta aos Laodicenses foi perdida, mas a carta mais cristológica, escrita ali na prisão de Roma, foi Colossenses. A mais divina é Efésios. Mas aqui nessa carta aos Efésios, ele escreve esse argumento que ele usou para Filemon em relação a Onésimo, o escravo fugitivo. Ele diz no versículo: recebe-o como se fosse a mim mesmo. Quando Deus olha para você, Ele lhe recebe como recebendo a Jesus, porque você está vestido de Jesus e revestido de Jesus. As três pessoas trabalhando sozinho, nós vemos que cada um tem o seu ministério. Quando ele fala do Filho no versículo 5, no início ele diz que o Filho nos redimia. Redimir significa comprar e libertar. Você compra um escravo, paga um absurdo e o liberta. Você não deixa preso com você, você o liberta. O preço foi pago. Uma pessoa podia fazer isso, comprar um escravo e o deixar livre, mas como está escrito lá em 1 de Pedro 1, no versículo 18, sabendo nós que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram. E no versículo 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Isso significa que estamos livres da lei. Como está escrito em Gálatas 5, um versículo 1. Para a liberdade é que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Olha, nós vemos que se nós fôssemos escravos, seríamos pobres, mas agora nós somos livres, então somos ricos. A Bíblia diz também aqui no versículo 7, que Ele nos perdoou. Perdoar significa jogar fora. Isso lembra o ritual judaico do dia da expiação, quando o sumo sacerdote envia o bode expiatório. No dia da festa da expiação, primeiro é trazido um bezerro que é sacrificado pelo sumo sacerdote e sua família. Aí são trazidos 2 bodes. Um está escrito para Adonai e o outro está escrito para Azazel. O de Adonai é sacrificado para Deus pelos pecados do povo. O que está escrito Azazel é o bode que vai levar a culpa. O sacerdote pega uma fita escarlate e amarra nos chifres do bode. E alguém teria que levar esse bode para o deserto e deixar ele solto. Mas o sacerdote sempre guardava um pedaço dessa fita para ele. Quando esse bode ficava pelo deserto, porque eles acreditavam que o deserto era morada de demônios, e lá ele morria. Mas as cidades foram crescendo mais e mais para próximos do deserto, e de vez em quando aparecia um bode enfeitado lá pelas cidades. Então o que eles fizeram? Agora eles amarram os 2 chifres com essa fita escarlata e levam esse bode para uma montanha mais alta que foi possível. E de lá eles jogam o bode. Quando o bode cai lá embaixo, se batendo nas pedras, ele está morto.
Dizem, não está escrito em nenhum lugar na Bíblia, que o sumo sacerdote guarda esse pedaço de fita escarlata. Um dia, não se sabe quando, aquela fita amanhece branca. Significa que o pecado do povo foi perdoado. Dizem também que é por isso que Isaías fala: ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão mais brancos do que a alva lã. Então, essa era a cerimônia do bode expiatório, como está lá em Levítico, no capítulo 16. Assim, nós vemos que como o bode leva o pecado do povo e morre com ele, assim também Jesus Cristo leva o nosso pecado, morre com ele, e esses pecados jamais serão lembrados. Como Deus diz: para contigo usarei de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei. No Salmo 103 está escrito: como dista o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Assim, o pecado nos fez pobres, mas a graça de Deus nos fez ricos. Ele revelou a nós a vontade de Deus. Isso está escrito do versículos 8 a 10. A palavra mistério significa um segredo sagrado que foi escondido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na nossa família, em toda família, existem segredos que nós não queremos que sejam expostos. Cada família tem seu segredo. Lógico que se você tem segredos com sua esposa, de coisas que estão se passando entre vocês, você não vai dizer para o seu filho de 6 anos, de 7 anos, porque ele vai contar para os outros. Ele abre a boca. Tem criança que fica quieta, mas tem criança que tem a língua grande. Eu tenho uma neta, agora está com 11, mas quando estava com 7, o meu neto pediu um skate. O meu filho depressa disse para ele: meu filho, eu tenho um skate, que foi meu pai que me deu, eu guardei para você. Eu sempre disse para o meu filho: para de guardar Atari, skate velho, porque vai ser do meu filho. Eu disse: ele não vai querer, que criança gosta de coisa moderna. Mas filho, quando ouve, é difícil. Mas as bagunças dele, velho, ele guardava tudo lá em casa, continua guardado. Guarda Atari, aqueles negócios, sei lá, uma porção de coisa. Aí disse: eu vou lhe dar no dia de Natal, porque o almoço ia ser lá em casa, né? Sobra para a sogra. E todo mundo lá, almoçamos, depois sentamos na sala, e o menino: papai, cadê meu skate? E ele pegou uma escada e botou, foi lá no armário e tirou aquele embrulho, e tira jornal, e tira jornal. Meu filho, está aqui. Esse skate foi o seu avô, o meu pai que me deu aqui. Guardei para você. Todo mundo olhando para ele e eu com medo da reação. Aquele silêncio. O menino olhou para o pai dele e disse assim: papai, mas quando meu avô deu isso aí para o senhor, isso aí era novo, eu quero um novo. O meu filho olhou para o filho dele, mas tão frustrado, que eu tive pena do rapaz. Deu vontade de dizer: eu não te disse. Mas não podia fazer isso com o meu filho, a única pessoa que tinha ali para defendê-lo. Atacado pelo filho, a mulher dele rindo, todo mundo. O menino não aceitou aquele resto de skate. Quando foi de noite, minha nora falou isso com o pai dela, e o pai dela, querendo ganhar ponto com o neto, diga para o meu neto que eu vou agora no shopping, e amanhã de manhã ele vai ter um skate novo na mão dele. O velho foi lá, comprou um skate,
trouxe, deu para o meu neto, ficou feliz, ele tinha um skate novo. De tarde, eles vão para a Avenida Atlântica, primeira curva, o skate quebrou, skate vagabundo. Barato. Tomara que ele não ouça essa pregação, Beluga. O menino correu o risco de ter a perna toda decepada. Vieram para casa, o menino chorando. Eu estava nos Estados Unidos. Aí minha nora ligou, nós estamos aqui. Eu peguei minha filha, faz o seguinte, chega dessa história de skate, pega meu cartão, vai lá no Barra Shopping e me compra o melhor skate que tiver, profissional, de fibra de vidro. Dá um skate que presta para o meu neto. Não quero mais ouvir falar skate. Aproveitei para aparecer. Era a hora. Até para isso você tem que saber a hora. Minha filha, eles não se fizeram de rogado. Foram lá e compraram um skate que quando eu vi o preço, eu digo, misericórdia. Eu não sabia. Pronto. Agora pense o que é sabedoria de pai e de mãe. Aprenda porque eles não tiveram nenhum pingo. Sentaram o menino de 7, a menina de 5 e a outra de 2 anos no colo. Vamos orar, crente. Agradecer a Deus pelo skate. Fizeram toda aquela coisa que crente sabe fazer. Isso nós somos ótimos. E uma coisa, isso vai ficar aqui. Estávamos falando, o assunto é segredo de família. Isso não pode sair daqui. Explicaram direitinho. Vô Beluga, que é o pai da minha nora, não pode saber disso. Explicaram, este aqui, vô Beluga não conhece skate, nunca andou de skate, os meninos ouvindo. Agora o skate que vai ficar para o Glenmartin é esse aqui. O que é para Budeu. Mas o vô Beluga não tem que saber de nada. Este outro aqui é um perigo. Acabaram de quebrar, jogaram no lixo. Acabou aqui. No dia 27, a minha nora recebe um telefonema do pai dela, o vô Beluga. Oi, minha filha, eu estou aqui no centro da cidade, no Rio. Papai passa aqui para tomar um café comigo. Eles moravam em Copacabana. Ela é louca quando alguém diz que vai beber um café com ela, ela gosta. Aí lá vem o pai dela, ficou tão feliz. Papai, enquanto o senhor fica aqui com seus netos, eu vou descer ali na cafeína que eu vou comprar os bolinhos, os pãezinhos de queijo. Desceu. No que ela desce, primeira oportunidade. Laura Kay, com aquela linguinha que mulher tem desde pequena. Aquela linguinha, porque Deus fez a mulher para proclamar a novidade, a boa nova. É por isso que mulher fala. Olha, aquela língua abençoada. Vô Beluga, sabe aquele skate que o senhor deu para o Glenmartin? Não presta. É vagabundo. Mamãe disse que o senhor não entende nada de skate. Quase o Glenmartin morreu, podia ficar aleijado. Ela contou direitinho. Aí, o papai e a mamãe tiveram que ir no shopping. A Pabu mandou comprar. Pabu sou eu. É Beluga de um lado, Pabu do outro. Para ele está com skate de primeira. Profissional. Jogaram fora aquele que cedeu. Mas eles disseram que era para a gente não falar com você. Segredo de família. Aliás, essa minha neta tem coisas dentro de casa que tem que falar em código.
Quando a Érica chegou toda feliz, ela disse que viu o pai dela com o queixo aqui. O Glemarco passou na frente e disse: mamãe, sabe aquela história do skate? A Laurinha disse tudo pro vô. E a faxineira ainda disse que era para não dizer. Ela disse: só tinha um jeito. Foi: pai, eu quero lhe falar que o senhor já sabe a história do skate. Explicou tudo direitinho e ele entendeu. Mas eu estou dando esse exemplo porque eu olhei para a cara do meu filho e da minha nora e disse: eu não entendo. Como é que vocês podem ser tão ingênuos? Vocês pedem segredo familiar sério a uma criança. Criança não tem maturidade para filtrar as coisas. Então, assim como na nossa família existem segredos que nós não podemos contar para os nossos filhos pequenos, tem segredos na família do nosso Pai do céu que Ele não revela, a não ser para a família dele. E principalmente, à medida que nós vamos sendo amadurecidos no Espírito, o Espírito mesmo vai revelando. Palavra de Deus não tem interpretação. Palavra de Deus tem revelação. O Espírito vai tirando o véu pouco a pouco. Entendeu? Quando você entra na família de Deus, porque você entra pelo novo nascimento, você é bebê. Quando que alguém vai entregar um segredo para você? O Espírito Santo vai aos poucos. Nós aprendemos em didática que maturação e aprendizagem caminham juntos. À medida que você vai crescendo, vai ficando maduro, você vai aprendendo. Assim, olha o que está escrito aqui. Eu acho isso uma maravilha. Puxa vida. A palavra mistério. Mistério significa um segredo sagrado que foi escondido, mas que agora Deus resolveu revelar para o seu povo. Nós, os crentes, agora filhos de Deus, fazemos parte desse círculo íntimo de Deus. Por isso nós podemos conhecer esses segredos que a Bíblia chama mistérios. As coisas aqui na terra estão apodrecidas, estão degeneradas. Vamos ver o que aconteceu primeiro. Primeiro, o homem se separa de Deus pelo pecado. Não é? Depois o homem se separa do homem. Caim mata Abel. Mas o homem tenta fazer tudo pelas próprias mãos, construindo a torre de Babel. Deus não aceita. Espalha o homem em nações, em línguas diferentes. Então, as pessoas vão fazer isso e Deus não aceita. Deus um dia resolveu ensinar ao homem o que ele queria. Então Deus vai fazer uma separação. Deus chama Abraão. E em Abraão ele vai fazer uma distinção: judeus e gentios. Uma nação, judeus separados. Gentios, o resto do mundo. Essa diferença é mantida até a morte de Jesus na cruz. O pecado separou tudo, mas em Cristo Deus traz tudo novamente em união e nós somos parte desse plano eterno. No versículos 11 e 12, aqui que nós lemos hoje de manhã, nós somos feitos herança. Puxa vida, eu sou herança de Deus. Jesus Cristo dá uma herança para o Pai. Eu nunca pensei de prestar para nada. Agora eu sou herança de Deus. Jesus Cristo me faz herança, morre para eu ter o direito e ressuscita para me assegurar. Eu
só a herança que o pai dá para o filho. Gente, isso é suficiente para a gente querer voar e nunca mais voltar. Eu sou feita herança de Deus. Nós temos grande valor para Deus. No preço que Ele pagou por nós, o valor grita muito alto. Somos o presente de amor que o pai dá ao filho, e o presente de amor que o filho dá ao pai. Vemos em João 17, na oração de Jesus, quantas vezes ele diz: aqueles que me deste eram teus e tu nos destes. A igreja é seu corpo, sua construção, sua noiva, seu pedaço, filtrados nele. Agora nós vamos ver, no versículo 13, ele nos selou. Todo o processo da salvação está concentrado no versículo 13 do capítulo 1 da carta aos Efésios. Todo o processo. Quando nós ouvimos o Evangelho, nós somos selados. Somos marcados pelo Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo não é uma experiência subsequente. Ele é aqui. Nós vemos o que acontece no capítulo 10 de Atos, na casa de Cornélio. Assim que Pedro está falando com o Espírito Santo, desceu, selou, acabou. É ele que faz. O Espírito Santo é dado. Ele é, aqui como Paulo diz, ele é dado como selo. Indica o final de uma transação. E o selo implica em propriedade. Você compra um apartamento, você vai pagando todo mês. Aqui é o meu apartamento, seu coisa nenhuma, não acabou de pagar. Acabou de pagar, está aqui, acabei venda. Eu não posso, por quê? Você não tem o documento final. Aí você pega aquilo tudo, leva para o cartório de imóveis. Está lá. Quando o tabelião carimba aquele selo, você tem o documento com o selo do cartório de imóveis. Você diz aqui, ó, meu. Por quê? O selo carimba que a transação de compra está completa. Eu gosto disso. Quando o Espírito Santo nos é dado, Deus está dizendo aqui, ó, é meu, ninguém tasca. Somos propriedade de Deus. Eu gosto da forma como Paulinho de Tarso escreve essas coisas. Isso me dá uma segurança. Isso me dá uma emoção tão grande, vocês não sabem. Essa certeza. Porque eu sei, gente, eu tenho noção da porcaria que eu sou. E ver Deus fazendo isso tudo por mim. Ainda se fosse por você, que eu não sei lá dos seus negócios. Mas por mim. Ele nos selou. É autenticidade. É senhorio. Segurança. Propriedade. Proteção. Marca de autenticidade. Romanos 8. No final do versículo 9 ele diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Gostou? Ninguém diz nada. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É bonzinho? É. É pessoa caridosa? É. Não tem o Espírito de Cristo? Ó, já era, viu? Eu lhe disse isso essa semana. Não é por obras, é por fé. Isso é bom demais. O Espírito habita em nós para sempre, sabia? É possível entristecer o Espírito Santo, como está escrito aqui mesmo, na carta aos Efésios, no capítulo 4.
Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados, marcados, carimbados para o dia da redenção. É possível perder as bênçãos do Espírito para o seu ministério, mas Ele não nos deixa. Nos deu um penhor, aqui, no versículo 14. Penhor. Essa palavra é maravilhosa. Penhor. Porque fala de garantia. A prova de que a promessa será cumprida. A prova de que a promessa será cumprida. Você vai lá penhorar uma joia. A joia vale 20 mil, mas a Caixa lhe empresta só 5. Você deixa a joia como segurança de que você vai vir devolver os 5 mil para reaver o seu bem. Porque o seu bem é muito mais valioso do que aqueles 5 mil. Então é um empréstimo que a Caixa lhe faz. E você deixou o seu bem maior como penhor, como segurança. Seguramente você vai vir buscar. Porque você precisa ser muito idiota para entregar uma joia que vale 20 mil por 5. Isso é entregar pérolas aos porcos. E com certeza Deus não é idiota. O Espírito nos é dado como selo. Eu gosto dessa palavra de Paulinho que ele diz, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Efésios 1, versículo 14. Ele vai resgatar, porque Ele deixou um penhor, Ele deixou algo muito mais valioso. Ele vem resgatar a sua herança. É segurança, é autenticidade. Olha, promessa cumprida. Somos redimidos pela fé em Jesus Cristo. Estamos sendo redimidos enquanto o Espírito vai fazendo cada um de nós mais parecidos com Jesus. Está escrito em Romanos 8, 29. E aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à herança, à imagem de seu Filho. Todos os dias você vai se parecendo um pouco mais com Jesus Cristo. Gente, que maravilha! Trabalho do Espírito Santo, escultor, silencioso, celeste, divino, eterno, que está nos esculpindo para tomarmos a aparência de Jesus. Meu Deus do céu! Seremos redimidos quando Cristo voltar. Vamos ver. A riqueza que nós recebemos é para a glória de Deus. Deus não nos buscou por piedade de nós, mas para a sua glória. Porque a igreja revela o seu amor e a sua graça. Essa riqueza foi planejada pelo Pai, comprada pelo Filho e presenteada a nós pelo Espírito Santo. Amém. Bom demais. Oh, palavra que nos enche, que nos edifica, que nos restaura, que mexe conosco. É como uma bomba, um fogo que queima lá dentro e vai queimando e vai nos burilando. Glória a Deus! Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, mediante Cristo Jesus. Amém!